Olá, tudo bem com você? Eu sou o Mago Amon, esse é meu canal de magia. Eu trabalho com a magia tradicional de Salomão, mas eu também uso os Daimons Aguete em outros sistemas de magia e abordo esses Daimons de outras formas e tem um resultado muito positivo, tá? E esse vídeo aqui é para você aí que sente que você trabalha duro, né? Se você se esforça, tá? Mas o dinheiro você percebe que nunca é suficiente. Então, às vezes você pode pensar assim que parece que existe uma barreira invisível entre você e a vida próspera, né? Que você tanto gostaria de ter. Tá? E se eu te dissesse que essa barreira não é real, que ela é uma ilusão que pode ser quebrada aí se você tiver a chave certa. Então, fica comigo aqui porque eu vou, nos próximos minutos, eu vou te entregar aqui uma chave que tem o poder de abrir as portas do fluxo financeiro na sua vida, tá? E com certeza, se você está aqui nesse vídeo, se você chegou até aqui, pode ter certeza que não é por acaso. Você provavelmente foi atraído por um chamado interno, uma busca por algo mais, né? Então, uma busca por abundância, né? Provavelmente. Muitas pessoas aí acreditam que a riqueza é uma questão de sorte ou de trabalho duro. E eu vou dizer para você, sorte não mantém riqueza nenhuma. Você pode ter uma sorte, conseguir alguma coisa, mas para você manter essa riqueza, você tem que ter, não adianta só ter sorte, né? Ou trabalho duro, né? Você acha que ficar trabalhando duro tal, você vai ficar rico? Nem sempre, porque você provavelmente trabalha duro, ou já trabalhou, conhece alguém que trabalha duro e mesmo assim a pessoa trabalha muito, muito e, né, não consegue ficar rico, entendeu? Então, claro que o trabalho ele é muito importante, tá? Mas ele é apenas uma parte dessa equação, né? A outra parte, eu diria até que é a parte mais poderosa, né? É a energia, certo? A energia espiritual, entendeu? Então, assim, o teu alinhamento vibracional com a prosperidade. E hoje eu vou falar aqui de uma força, né, de um espírito, tá? Eu vou trabalhar aqui com você com uma força arquetípica, então assim não é exatamente o espírito Daimon, tá? Mas é uma força arquetípica e ela vai ser poderosa, não é trabalhar diretamente com o Daimon. Porque você trabalhar com um Daimon, você não ter preparo para fazer isso, você não ter chakra, não ter conhecimento, isso realmente pode atrapalhar a sua vida, tá? E você pode, em vez de andar para frente, você anda para trás. Então eu já alerto aqui, cuidado aí com rituaizinhos que você pega aqui e ali para trabalhar principalmente com Daimons. E, aliás, para trabalhar com qualquer tipo de energia, porque se você não tem chakras, você não tem conhecimento, você não tem um histórico espiritual, você não tem assinatura espiritual, você não tem preparo espiritual, você não vai conseguir chegar no nível correto para atrair essa energia, para saber lidar com essa entidade, com essa divindade espiritual. Tá? E prova muitas vezes você pode também abrir portais errados, entrar espíritos obsessores na sua vida e às vezes você nem percebe, faz lá e tudo não acontece, não sentiu nada, mas ali naquele momento você já abriu uma brecha espiritual para que alguma coisa negativa penetre a sua aura, entre, né, no seu campo vibracional e se instale ali como um verdadeiro parasita. E com o decorrer do tempo você vai vendo que as coisas não vão acontecendo como você quer, tá? E isso também acontece muito e muitas vezes quando você procura um centro espiritual consagrado, etc e tal, ou determinados espiritualistas aqui e ali que também não tem, certo, aquela assinatura espiritual, né? Aquele amparo espiritual e abre muitas brechas. Então você, ao se ligar com essa energia, você também pode abrir portais, tá? Então assim, nós vamos trabalhar aqui, então já que não tem como trabalhar assim, eu realmente não aconselho você não deve trabalhar com Daimons da Goetia, fazendo orações que você pega ali, orações eu não digo, né,
orações aqui, eu estou trabalhando com um arquétipo de Boone, que é uma inteligência, tá? E não provavelmente uma entidade externa que vai vir, vai descer, etc e tal, né? É uma conexão com o arquétipo da riqueza personificado na inteligência espiritual de Boone, um Daimon da Goethe, tá? Então você assim, você não pode pensar nesse caso aqui como sendo Boone, né, uma entidade externa, tá? Mas como um símbolo, né, um arquétipo, né, da tua própria capacidade de gerar riqueza, eloquência também, sabedoria, tá? Então é uma energia muito forte, muito poderosa, mesmo sendo um arquétipo, né? Então invocar Boone, tá? É invocar, tá? Uma parte de você que já é próspera, na verdade, entendeu? Então esse arquétipo ele está conectado dentro de você, porque quando o mago faz uma magia, nós então utilizamos símbolos, né? Utilizamos símbolos, pentagramas, incensos, cores, velas, e tudo isso aí vai fazer uma conexão vai despertar no teu subconsciente energias, tá? Que vão fazer você conectar com a energia, com o espírito, com a divindade necessária para você realizar aquele ritual. Então não existe magia sem consciência. Se você simplesmente colocar os símbolos em cima e deixar eles sozinhos ali e não tiver uma consciência para manipular essa energia, não vai acontecer nada. Tá? Embora o símbolo ele imita uma energia natural dele mesmo, ele precisa da consciência para saber direcionar essa energia exatamente no ponto que quer que a gente precisa atingir. Então a gente recruta esses elementos, esses símbolos, né? Eles vão criar uma conexão com o teu subconsciente, e a partir daí então os portais são abertos e a energia é direcionada especificamente como um raio laser para aquilo que você deseja. E por que essa oração funciona, né? Porque na verdade ela não é um pedido passivo, ela é um decreto, e você usando a sua voz, como eu falei, a sua intenção, a tua consciência, que é muito importante. Qualquer bruxo, mago, feiticeiro, etc, sempre vai usar a voz e a intenção. Ah, mas mago, eu não sou bruxo, não sou feiticeiro, não sei nada. Não interessa, você tem consciência, você tem pensamento, você pensa, você tem intenção, isso é o que você precisa usar. Somente isso, no momento que você pega a oração e começa a fazer desejando, você já está colocando a sua consciência, o seu eu, a sua vontade de prosperar, de conseguir as coisas, tá? Isso então vai ser amplificado dentro, através dessa oração, porque essa oração, tanto quanto os rituais, eles funcionam como amplificadores do teu desejo, né? Então assim, se você tem um desejo, eu quero conquistar aquela pessoa de volta, quero ter dinheiro na minha vida, entendeu? Então você direciona exatamente para aquela realidade que você quer, tá? E você então tem condições de reprogramar a sua realidade, tá? E no caso aqui é a realidade financeira. Então, ao recitar esta oração, você está fazendo 3 coisas fundamentais. Primeiro, você está quebrando crenças limitantes, né? Aquela voz na sua cabeça que diz que você não merece, que dinheiro é sujo, que é difícil de ganhar. Então essa voz, ela é uma voz que é silenciada pela força das palavras de poder que estão contidas nessa oração. Então não é você antes, não, eu vou acreditar e tal. Não, a própria energia vibracional, e é por isso que a gente usa energias, palavras mágicas, mantras de poder, porque elas possuem uma vibração sobrenatural, uma energia magnética que tem a capacidade de cancelar energias negativas, tá? E também de direcionar a energia. Então eles servem como ferramentas, né? Como muletas, né? Para você conseguir realizar aquilo que você quer. Então ferramenta é algo muito importante. Então se você quer trocar a roda de um carro, por exemplo, né? Furou o pneu, aí você abriu a porta, você vai lá e você vai tentar mexer os parafusos ali, né? E você vai querer erguer o carro só com a força do teu braço, você não tem condição, né? Porque às vezes o carro pesa 1 tonelada,
800 quilos, né, uma coisa assim, você não tem condições de fazer isso. Mas se você pegar uma ferramenta, você coloca ali, dá uma giradinha e ela mesma automaticamente, o macaco, né, vai erguendo o carro e você então ergueu, você usa uma outra ferramenta que é uma chave para retirar aquele parafuso. Então você, na verdade, ergueu um carro de uma tonelada e meia, retirou um pneu de uma forma de uma forma muito simples, sem precisar fazer todo aquele esforço. E é exatamente isso que a oração faz para você. Então é como se estivesse querendo, né, levantar esse carro, erguer esse carro e trocar esse pneu, ou seja, seu pneu furou, né? Então a sua vida financeira ela não está indo muito bem, ou até a sua vida amorosa, né? Então você usa uma ferramenta, que é no caso esta oração mágica. Então a gente se utiliza de orações, rituais específicos de Goetia, alta magia, né? Que são rituais muito fortes e tal, que realmente pode transformar a vida de uma pessoa, tá? E essa oração é uma oração que tem essa capacidade também de ajudar você, tá? Segundo, você está elevando a sua vibração, né? Você sai da frequência da escassez e da preocupação e acaba sintonizando aí com uma frequência de abundância e de confiança. Isso acontece naturalmente. Você não vai ficar pensando, agora eu me sintonizo e tal, não. A própria energia, a própria vibração, né, que está contida dentro dessa oração, você acaba conectando com essa frequência, mudando essa frequência e alinhando com a frequência do dinheiro, porque o dinheiro é uma energia, tá? E ele é atraído por energias semelhantes. Então, como eu sempre falo, né? Você já ouviu falar, né? Pô, eu fiz tal coisa, deu errado, bati meu carro, saí, a mulher brigou comigo, sei lá, então vai acontecendo uma coisa em sequência da outra, você acaba dizendo, pô, coisa ruim nunca vem sozinha, né? Porque aconteceu a primeira, você criou um portal, conectou com aquele fluxo de energia, aquilo começa a acontecer para você. E aí entram espíritos obsessores, etc e tal. Mas isso também é uma lei, né? É uma lei espiritual, quer dizer, o contrário também acontece da mesma forma. Tá? Então o dinheiro é uma energia, tá? A energia positiva de atração de dinheiro é uma energia, tá? E ele é atraído por energia semelhante. Então quando você conecta essa energia, você vai estar nessa energia e isso vai também começar a atrair uma sequência de eventos positivos para você. Você está entendendo? Você entendeu a lógica da coisa? Funciona para todo mundo, tá? Não é só para mim, só para você, só para o Ciclano e Beltrano. Qualquer pessoa, essa é uma lei espiritual, tá? 3. Você se torna também dessa forma, né, você se torna um imã para oportunidades. Então, quando você está alinhado, né, quando você está conectado com essa energia na frequência correta, o universo ele acaba trazendo isso a seu favor. E aí você pensa, isso é a lei da atração, etc. Não existe nada fora da lei da atração. Se você contatar um espírito, um Exu, um Egum para trabalhar para você, ele não vai pegar tua mão fisicamente e vai fazer você fazer as coisas, ou vai pegar tua cabeça e sacudir. Ele vai colocar energia através de força vibracional, pensamento, energia, né? Magnetismo espiritual. É isso que ele vai fazer e ninguém pode dizer o contrário. Que outra forma ele vai fazer? Ele vai pegar um porrete, vai ter na tua cabeça, vai sentir uma paulada na cabeça de verdade e vai fazer o que eles querem? Não, é uma coação, né? Ele fica do teu lado colocando aquela energia, pulsando energia magnética. Energia magnética atrai para você. Lei da atração. Pode ser utilizado dessa forma, esse pensamento. É por isso que eu não gosto desse termo, lei da atração. Tá? Mas magnetismo, eu explico a mesma coisa de outra forma e você, se é inteligente, você vai entender que isso faz muito sentido, tá? Então, quando você alinha com essa energia, tá? O espírito, ele vai fazer essa conexão para você, os mantras, as palavras de poder, a própria oração, a sua consciência vai fazer com que você conecte com isso. E os espíritos, justamente, eles existem exatamente para isso, para fazer essa conexão que você, sozinho, você muitas vezes não consegue. Então você precisa de um amplificador, precisa de uma ferramenta para girar essa roda e fazer você conquistar coisas, tá? Então é para isso que existe o espiritual, não é mais para nada do que isso, entendeu? Então, assim, as portas que estavam fechadas, elas começam a se abrir, tá? E não é mágica, certo? É um magnetismo,
entendeu? Então, assim, se você está pensando que isso é uma solução para preguiçosos, tá? É, você está, se você está pensando isso, você está totalmente certo, porque é muito mais fácil. Pensa comigo, né? Pensa comigo, você tem quantos neurônios tem? Você precisa ter 2 neurônios para entender isso. 2 já basta, né? Porque um conecta com o outro, e existe uma conversa, são 2 só neurônios para que isso, para que isso, para que isso seja realidade para você. Você prefere erguer um carro com a força do teu braço, chamar amigos para erguer e tirar aquela roda ali na porrada, no soco, no pontapé, ou você prefere usar uma ferramenta que você vai girar com a tua própria força e vai erguer um carro de 1,5 toneladas? Entendeu? Então o negócio é simples, tá? Então não é questão de ser preguiçoso, é questão de minimizar o seu esforço, né? E você pode entender dessa forma também que você está preguiçoso, não quer trabalhar duro, que eu acho que muitas vezes é perda de tempo. Então você tem que, não adianta você dar o máximo de você para conseguir o máximo que você acha que vai conseguir. Você tem que agir utilizando o mínimo suficiente para provocar o máximo de efeito para você. Isso é ser inteligente. E para isso a gente busca energia espiritual, no espiritual. Tá certo? Então é isso, né? Então você vai fazer o seguinte, eu vou passar essa oração para você, tá? Eu não sei se eu vou colocar a oração aqui no próprio vídeo ou se eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Mas você vai fazer da seguinte forma, você vai se preparar, você vai encontrar uma posição confortável, de preferência sozinho, concentrado em um local silencioso, tá? Então você vai respirar fundo, tá? E se você não puder recitar em voz alta, você vai mentalizar cada palavra com a sua força mental. Força mental não é para você fazer força, é só para você mentalizar e ir repetindo a palavra. Repetindo a palavra, não repetindo a oração, tá? Ou também você pode salvar esse vídeo aqui, né? E para que você não precisa salvar a oração, né? Você pode, ou se você quiser, você salva a oração, mas pode salvar o vídeo e quando você quiser você abre, olha a oração, tá? E você vai lê um pedacinho, mentaliza, lê um pedacinho, mentaliza. Isso se você for fazer só com a sua mente, tá? Você também pode imprimir essa oração e fazer como você quiser, tá? Então você vai ler lentamente, tá? E com algumas pausas. Então você lê um parágrafo, você dá uma pausa. A pausa é muito importante, porque é na pausa que você, entregou a mensagem e ela volta para você a energia, tá? É na pausa, é no silêncio. O silêncio todo está no poder. O poder todo está no silêncio. Certo? Então, você vai perceber que muitos de vocês vão sentir uma energia poderosa, né? Isso vai gerar, tá? Uma transformação, tá? Que vem com a consistência, né? Então, uma única gota, né, de chuva, ela não vai criar um rio, entendeu? Então, é o fluxo contínuo que esculpe, na verdade, que vai criar esse rio para você. Então você precisa alimentar isso. Não adianta você fazer uma vez só, tudo vai dar certo para mim. Não, você tem que projetar isso, você tem que criar isso, né? Você tem que criar um calo espiritual, essa energia, para que ela funcione realmente como um magnetismo de atração, tá? Então você deve recitar essa oração. E sinta também, né, essa mudança acontecendo, que você vai sentir a mudança acontecendo dentro de você, tá certo? E você vai conseguir também observar aí que o mundo ao seu redor ele vai começar a responder para você, mas você tem que fazer corretamente, tá? Então não é nada difícil, certo? Eu vou deixar a oração aqui abaixo, ou ela vai estar aqui no vídeo, ou vou deixar nos dois lugares, tá? Mas você mentaliza, realiza, tá? Depois que você realizou, você simplesmente levanta ou sai, então, e entrega, tá? E também, se você quiser aí uma orientação minha personalizada no teu caso, certo? Eu faço uma análise, né? Nós fazemos aqui uma análise para você de todo o teu código genético espiritual. A gente pode identificar onde estão os processos que estão impedindo você, né?
energias negativas, tá? Que estão impedindo o seu crescimento, e a gente tem condições de identificar e cancelar essa energia dentro de você para que as coisas venham fluir da melhor maneira possível para você. Tá? Então você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp que está aqui ou nesse vídeo ou na própria descrição desse vídeo, tá? E lembre-se de uma coisa, né? Que a riqueza que você procura, ela já existe, entendeu? Em algum lugar tem muito dinheiro e você pode acessar esse dinheiro, tá? E essas ferramentas, tá? Como essa oração que eu passo aqui para você, elas vão conectar você com essa energia, tá? Mas existem outras formas também, existem rituais de alta magia, utilizando daimons, o daimon mesmo, espíritos, né? Entendeu? Então é dessa forma aí, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que alguma coisa tenha feito sentido para você, tá? E é isso. Até o próximo vídeo.